Louvado seja Deus, meus amados e queridos irmãos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui para prosseguirmos a nossa gloriosa jornada pelo Santo Livro de Deus, a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E hoje estamos chegando aqui para lermos juntos com você o capítulo de número 24, que tem como tema o casamento de Isaac. Precisamos ler com paciência, porque é um capítulo longo. Temos aqui 67 versos que conta aqui a história do casamento de Isaac e Rebeca. Amém? Leamos então com paciência. Versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Verso 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Verso 4. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Verso 5. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Verso 6. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Verso 7. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Verso 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Verso 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Verso 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Verso 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Verso 12. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Verso 13. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Verso 14. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja que designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. Verso 15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sob o seu ombro. Verso 16. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Verso 17. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Verso 18. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber.
Verso 19: E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Verso 20: E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Verso 21: E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Verso 22: E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. Verso 23: E disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de seu pai lugar para nós pousarmos? Verso 24: E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filha de Milca, o qual ele deu a Naor. Verso 25: Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Verso 26: Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Verso 27: E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Verso 28: E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Verso 29: E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. Verso 30: E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé, junto aos camelos, à fonte. Verso 31: E disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Porque eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Verso 32: Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Verso 33: Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Verso 34: Então disse: Eu sou o servo de Abraão. Verso 35: E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Verso 36: E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Verso 37: E meu senhor fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Verso 38: Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Verso 39: Então disse eu a meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher. Verso 40: E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Verso 41: Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. Verso 42: E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando. Verso 43:
Eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro. Verso 44. E ela me disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. Verso 45. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço-te, dá-me de beber. Verso 46. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Verso 47. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Verso 48. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Verso 49. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Verso 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Verso 51. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Verso 52. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Verso 53. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Verso 54. Então comeram e beberam, e ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse, deixa-me ir a meu senhor. Verso 55. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Verso 56. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. Verso 57. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Verso 58. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? Ela respondeu, irei. Verso 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. Verso 60. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Verso 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Verso 62. Ora, Isaque vinha de onde se vem, do poço de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. Verso 63. E Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou seus olhos e olhou, eis que os camelos vinham. Verso 64. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque e desceu do camelo. Verso 65. E disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Verso 66.
E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Verso 67, e Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Muito bem, meus irmãos, lemos aí o capítulo 24 do livro de Gênesis sobre o casamento de Isaque e Rebeca. Eu quero reler com você os versos 42 ao 44 para a nossa meditação, que nos diz assim: E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu Senhor. Amados irmãos e irmãs e ouvintes, neste capítulo, lemos sobre o casamento de Isaque com Rebeca. Após a morte de sua mãe, Isaque fica desconsolado. Ele já tinha, nessa época, 40 anos de vida. Abraão percebe que Isaque precisava se casar, precisava de uma companheira. Na cultura daqueles dias, eram os pais que providenciavam a esposa ou marido para os filhos e filhas. Abraão, temendo que Isaque pudesse começar a gostar de alguma cananeia, aquele povo ímpio que adorava outros deuses, ele designa o seu mordomo, Eliezer, para que fosse até a região de onde ele, Abraão, saíra e onde moravam seus parentes, para que de lá Eliezer trouxesse uma esposa para Isaque. Eliezer aprendera com seu senhor Abraão sobre a necessidade da dependência de Deus para sermos bem-sucedidos, ainda mais sobre uma missão de tão grande responsabilidade que estava agora sobre os seus ombros, encontrar uma esposa para o filho de seu senhor. Eliezer, ao chegar à cidade dos parentes de Abraão, a primeira coisa que ele faz é ajoelhar-se e se põe a orar, pedindo a direção de Deus. A resposta do Senhor foi imediata. Antes de terminar a oração, o servo de Abraão avista uma linda donzela chegando ao poço para buscar água. Era Rebeca, prima de Isaque. Conforme os sinais que o servo havia colocado diante de Deus, tudo ocorreu como ele havia pedido em oração. Eliezer conversa com o pai, mãe e o irmão de Rebeca e tem a permissão deles para o casamento. A própria Rebeca, claro, foi consultada e ela disse: sim, eu irei para me casar com Isaque. Meus amados, no outro dia, de manhã cedo, o servo de Abraão, com a sua comitiva, parte de volta à casa de Abraão, levando consigo a linda jovem Rebeca. Eliezer, ao chegar então ali, encontra-se com Isaque, entrega a noiva a ele. A Bíblia diz então que Isaque leva Rebeca para a tenda que era de sua mãe Sara, e diz o texto que ele amou Rebeca. Ele foi consolado da perda de sua mãe. Isto é, Rebeca era exatamente a moça que Isaque queria,
preencheu todo o seu coração. Meus amados irmãos, essa linda história nos ensina algumas lições sobremodo importantes a respeito do casamento. A primeira lição que nos ensina é que os pais devem se preocupar muito sobre com quem seus filhos irão se casar. Sabemos que depois da decisão ou da escolha de Cristo como nosso Salvador, escolher com quem vamos nos casar é a segunda decisão mais importante da vida. Pois essa pessoa, conforme o plano de Deus, não vai passar apenas alguns dias ao nosso lado, ao lado do nosso filho, da nossa filha. É para a vida toda. Por outro lado, um casamento não une apenas duas pessoas, mas também une duas famílias. Um casamento, então, pode ser aqui um pedacinho do céu na terra, mas também, se errarmos nessa escolha, o casamento pode se tornar um pedacinho do inferno também. Por isso, os pais precisam ajudar, orientar, ensinar os filhos nessa decisão tão séria. Em segundo lugar, aprendemos aqui que o casamento deve ser com pessoa da mesma família da fé, ou seja, ambos devem ser crentes no Senhor Jesus Cristo. As trevas não dão certo com a luz. Por isso, Abraão fez todo esforço para que o seu filho Isaque não se casasse ali com uma cananeia. Aprendemos aqui também, meus amados, em terceiro lugar, que Deus deseja guiar os jovens na escolha de seu cônjuge, pois o Senhor, com certeza, é o maior interessado em nossa felicidade, na felicidade dos nossos jovens. Aprendemos, em quarto lugar, que a oração é o meio correto de buscarmos a direção de Deus para um casamento feliz. Aprendemos isso ali com o servo de Abraão. Ele buscou a Deus direção para que Deus preparasse a moça certa que ele deveria levar para Isaque. Meus queridos, ao contrário do que muitos ensinam hoje, de que Deus não interfere nesse assunto de casamento, que basta ambos serem crentes e tudo está dentro do plano de Deus, eu entendo diferente. Eu entendo que Deus tem a pessoa certa para cada moça e para cada rapaz. Provérbios 19:14 confirma isso. Diz que do Senhor é que vem a esposa prudente. Pai e mãe que me ouvem nesse dia, ore pelo seu filho ou filha. Comece a orar desde cedo, quando eles ainda estiverem pequeninos, ou quem sabe antes de nascerem, ainda no ventre, para que Deus prepare para eles o cônjuge certo, a pessoa certa, que vai preencher os seus corações, que vai fazê-los felizes, que vai ajudá-los a serem pessoas prósperas e, sobretudo, verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus. Pai e mãe, além de orar pelos seus filhos, oriente-os sobre a necessidade de eles próprios buscarem a direção de Deus na escolha. Sabemos que na nossa cultura de hoje, os pais já não têm mais aquela decisão, aquela responsabilidade de eles mesmos escolherem os cônjuges de seus filhos. Hoje, os jovens, a moça e o rapaz, é que quase sempre fazem isso, ainda que sábio é a moça, sábia é a moça e sábio é o rapaz, que buscam o conselho de seus pais, a orientação dos seus pais, antes de dizer o sim, antes de firmar o propósito do casamento. Eles precisam de direção. Então, meus queridos, oriente os seus filhos para que eles busquem por si mesmos a Deus e que eles jamais concordem
de casar com alguém que não seja um servo ou uma serva do Senhor, porque aí tudo já vai começar para dar errado. Que Deus abençoe sua vida, papai e mamãe, moça e rapaz que me ouviram, que estão me ouvindo. Ore por esse propósito, por essa decisão tão séria e importante na sua vida. Porém, você não está sozinho. Se você buscar ao Senhor, Ele vai lhe guiar na decisão correta, na escolha certa. Medite nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesse dia. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe este moço, esta moça que está me ouvindo. Senhor, que deseja se casar um dia. Quem sabe já está namorando, Senhor, e ele precisa da direção certa, porque é alguém que vai estar ao lado dele ou dela para sempre, Senhor. Pai, orienta o teu filho e a tua filha. Ajude esse papai, esta mamãe também a orar corretamente pelos seus filhos e ajudá-los nesta escolha. Pai Santo, nós te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, estamos terminando aqui o nosso quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, seus projetos e que você continue firme aí no propósito de chegarmos até o Apocalipse, né? E seremos abençoados a cada dia. Fique na paz do Senhor, que Deus te dê um dia muito abençoado. Amém.